Olá, paz do Senhor para todos. Tem uma palavra aqui para o seu coração que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32 e 33. São palavras de Jesus. Ele disse assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui Jesus ele nos ensina que nós temos que confessar Ele, né, como nosso Salvador, como nosso Deus, né, como o Deus que nos perdoa, que perdoa nossos pecados. Então, ele aqui diz que nós temos que confessar Ele diante dos homens, ou seja, que seja uma confissão pública, né, que você está aceitando a Cristo como Salvador da sua vida. Então, todo ser humano na face da terra precisa, aqueles que não fizeram ainda essa confissão, então precisa aceitar a Cristo como Salvador da sua vida e que seja uma confissão diante dos homens, que todos saibam que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, porque somente Ele pode salvar-nos dos nossos pecados, né? E aqui diz, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, se nós negarmos Jesus como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Salvador, Ele também o negará nós diante do Pai que está nos céus. Então, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, se você ainda não congrega numa igreja que tem compromisso com a palavra, uma igreja evangélica ainda, faça isso hoje. Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Isso vai depender de você, né? Vai depender de você. Essa atitude de você confessar Ele como seu único Deus, o único Deus verdadeiro da sua vida. Não desvie o foco, né, para outras coisas, né, que são coisas passageiras. Jesus, Ele é eterno e Ele pode habitar na minha vida e na sua vida se nós dermos espaço para Ele. Eu dei o espaço para Jesus habitar na minha vida. A minha vida foi mudada, transformada, eu fui liberto, Jesus fez de mim uma nova criatura, né? E eu tenho promessas de Deus na vida. Algumas delas já se cumpriram, outras delas estão para se cumprir. E a maior promessa que Deus, através de Jesus, fez para com toda a humanidade é que todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador e permanece firme até os últimos dias da sua vida, ele tem a promessa maior que é a salvação eterna. Estamos neste mundo, sabemos que nossa vida aqui é passageira, passa rápido, né? E nós um dia partiremos deste mundo. Agora só que nós temos que partir deste mundo com a vida no altar de Deus, com a vida entregue nas mãos de Deus, para que quando nós chegar na eternidade, nós iremos entrar pelos portões celestiais e estar para sempre com Cristo. Meus amados, existe o céu e existe o inferno. Tem pessoas que dizem, não, morreu, acabou para este mundo. Mas todo ser humano tem uma vida eterna pela frente, né? E esta vida eterna, você é quem vai decidir se querem ir para o céu para estar com Deus para sempre, ou então ir para a condenação eterna, que é o inferno. Então a Bíblia é bem clara, ela é taxativa acerca desse assunto. Ela diz claramente acerca que existe o céu e existe o inferno. Então, todo ser humano que faz a vontade de Deus, que submete, né, se submete à palavra de Deus, né, essa pessoa pode estar zelando pela sua vida espiritual diante do Senhor.
Então, se você ainda não fez essa confissão, né, procure uma igreja evangélica, uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. Eu costumo falar que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática do cristão, né? Nada pode estar superior às sagradas escrituras. A Bíblia, nós temos que confiar no que ela está falando para nós. Ela está acima dos pastores, ela está acima dos padres, ela está acima de toda a autoridade eclesiástica, né? Lembre disso, né? Jesus, ele quer que nós façamos isso. Vai completar 17 anos que estou no caminho do Senhor. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que nós temos que perseverar até o fim, porque somente dessa forma nós seremos salvos, né? Então, aceita Cristo hoje. Ah, não, vou deixar para amanhã, para outro dia. Se o amanhã não vier, e se o amanhã não existir para nós, nós sabemos que estamos vivos agora, nesse exato momento. Não sabemos a mais tarde, daqui a 2 horas, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, não sabemos se estamos vivos. Então, nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus agora. Ele está dando oportunidade para você agora, nesse exato momento. Não deixe fazer essa confissão hoje e querer fazer só outro dia não, que poderá ser tarde demais para você. Quantas pessoas não vão partir desse mundo sem Deus? Não aceitaram a Cristo como Salvador, não frequentaram uma igreja que tenha compromisso com a palavra e partiu para a eternidade. Não cabe a nós julgar para onde essa pessoa foi. Ah, essa pessoa foi para o céu, essa pessoa foi para o inferno. Não cabe, mas só Deus sabe a vida de cada um como parte para a eternidade. Então nós temos que se preocupar com a nossa vida agora, em vida. Porque quando a pessoa parte desta vida para a eternidade, a Bíblia diz, segue-se o juízo, né? Não tem mais nada que nós podemos fazer para a pessoa que já morreu, para que ela seja salva, né? Morreu, pronto. Nós, como cristãos, servos de Deus, nós não oramos pelos mortos, né? Ah, eu vou orar, eu vou clamar a Deus pela vida, pela alma de fulano de tal que já partiu, para que ele seja salvo, para que ela seja salva. Não existe, né? A Bíblia relata que isso é sacrifício de tolo. Não precisamos fazer mais nada disso. Nós temos que orar pelos vivos, interceder pelos vivos, porque morreu, a Bíblia diz, segue-se o juízo, né? A pessoa vai comparecer diante do tribunal de Cristo e vai prestar conta de tudo aquilo que tem feito aqui nesta terra. Amém, meus amados irmãos? Então, guarde essa palavra no coração e tome essa atitude hoje, né? Agora. Jesus falou, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, confesse, faça confissão, aceite a Cristo hoje, né? E tome um novo rumo para a sua vida. Que Deus te abençoe e que, se você não aceitar a Cristo hoje, espero que você tenha outra oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos.